Senhoras e senhores, dando início ao segundo painel, o uso da tecnologia a serviço da eficiência nas procuradorias municipais. Gostaríamos de convidar inicialmente como palestrante com o tema A atuação da Procuradoria nas contratações públicas e também presidente desta mesa, doutor Tiago Viola, procurador municipal de Vila Velha. Gostaria de convidar também o procurador do município de Belo Horizonte, o doutor Hércules Guerra, que estará abordando o tema O dever de eficiência na arrecadação tributária, teoria e prática. Também convidamos o doutor Stephen Salles, procurador municipal de Barueri, que estará abordando o tema A tecnologia em favor da eficiência nas procuradorias municipais. O case Barueri. E gostaríamos de convidar o procurador do município de Salvador, doutor Eduardo Menezes Hassan, que estará abordando o tema Compliance na advocacia pública. Então, dentro destes painéis, no uso da tecnologia a serviço da eficiência nas procuradorias municipais. Passamos, então, a partir deste momento, queiram tomar assento, por favor. Passamos o tempo ao doutor Tiago Viola, que estará dando as boas-vindas aos demais palestrantes e estará presidindo esta mesa. Boa tarde, queria dar as boas-vindas aos nossos palestrantes. Hoje nós vamos ter palestras de suma importância para as procuradorias, principalmente porque envolvem temas como a eficiência na gestão dos recursos públicos, a estruturação da dívida ativa e temas de alta relevância para que nossas procuradorias possam desempenhar melhor suas funções. Então, eu agradeço a presença do Dr. Hércules, do Dr. Stephen e do Dr. Eduardo, que não voltou do almoço ainda, mas já está a caminho. Obrigado. Dando início, então, à primeira apresentação, teremos o tema O dever de eficiência na arrecadação tributária, teoria e prática, com o Dr. Hércules Guerra. Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Para mim é um prazer estar aqui em Terras Capixabas. Eu agradeço ao Tiago e à Patrícia o convite. É sempre bom ver amigos procuradores municipais, muitos companheiros de copo e todos companheiros na cruz. Eu costumo falar que eu vou ficar meio de lado, porque eu vou ter que ver alguns slides. Eu costumo falar que a gente discutir dívida ativa com procuradores municipais é quase uma sessão de terapia em grupo, né? Porque eu tenho certeza que o meu cadastro municipal é pior do que o de vocês. Eu tenho certeza que a Secretaria da Fazenda só manda para a gente as coisas ruins de cobrar, né? E eu tenho também a mesma dúvida que vocês têm. Eu não sei se quem trabalha pior, se a Secretaria de Fazenda, ao nos mandar CDAs que a gente não consegue cobrar, ou a Secretaria de Saúde, que não consegue cumprir as ordens judiciais de fornecimento de medicamentos e das políticas de saúde. Eu não sei se vocês têm esses problemas no município de vocês. Nós temos dois grandes inimigos da Procuradoria, que são a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Saúde. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu sou casado com uma auditora fiscal de tributos municipais de Belo Horizonte. O dever de eficiência na arrecadação. Primeiro, a gente sabe que a gente tem um dever de arrecadar, né? É o dever que... A arrecadação é um tema tão tormentoso para os prefeitos municipais, principalmente das cidades menores, que
se não constar numa lei de responsabilidade fiscal que lhe impute uma improbidade administrativa com todas as penalidades que isso caracteriza, o prefeito municipal é capaz de não cobrar os impostos para poder ganhar uma eleição. A gente sabe disso, né? Então, assim, o dever de arrecadar é um dever, é uma imposição legal. É mais do que um dever, é uma imposição legal. Está aí alguns... O dever da cobrança administrativa e judicial em atraso é um dever também, é uma obrigação. Nós temos no artigo 13 da Lei de Responsabilidade, né, quando cabível das medidas de controle, a evasão e a sonegação da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Então, assim, nós temos a obrigação de cobrar os impostos devidos. Isso é o primeiro dever nosso, é o dever de arrecadar. Agora, arrecadar como? Com eficiência. Devemos tentar arrecadar com eficiência dentro, lógico, das condições que nos são colocadas e das condições que nós temos que cobrar que nos sejam colocadas. Né? Eficiência na administração, isso é um tema que, né, a turma do direito administrativo, os administrativistas, eles gostam de muitos conceitos. Eu trouxe aqui conceitos básicos, né, tanto do Eli Lopes, quanto da professora de Pietro, né, que assim, a eficiência para a gente, na questão específica nossa, é arrecadar. O que vai ser eficiente na arrecadação da dívida ativa? É arrecadarmos toda a dívida ativa, de preferência com o menor custo possível para o município. No nosso caso, como nós não estamos entregando um serviço, não diretamente, um serviço à população, como nós não estamos entregando, prestando alguma coisa diretamente à população, nós podemos falar que esse sentido econômico, o melhor possível, com a menor onerosidade, é um bom começo para a gente falar sobre o que é o princípio da eficiência na arrecadação. O Humberto Ávila, que já é mais um pouco ligado ao direito tributário, ele nos dá esse conceito, né, o dever de atingir o máximo do fim com o mínimo de recursos, é quase o sentido econômico, e o dever de com um meio atingir ao máximo. Isso lá, ele citando o direito anglo-saxão. E, após examinar os meios quantitativos, a intensidade, o qualitativo, a qualidade e o probabilístico, que é a certeza, para se atingir a finalidade, ele conclui que a administração tem o dever de escolher um meio que simplesmente promova o fim. Aí, já focando a eficiência na arrecadação, o professor Ives Ganda, e eu trago o professor Ives Ganda para não ser acusado de ser fiscalista, porque se tem um advogado de expressão no país que antifiscalista, é o professor Ives Ganda. Ele nos dá 3 aspectos que ele acha que devem ser resguardados para a eficiência. A capacidade dispenditiva do Estado, que deve estar vinculada à correta utilização dos tributos arrecadados a bem da comunidade. É um princípio geral que não diz muito ao nosso tema específico. A justiça da tributação, a geração de desenvolvimento econômico e social, pela exata detecção dos limites da capacidade contributiva e das imposições e os estímulos necessários para que a sociedade progrida. Outro também é um conceito geral, né? E o justo combate à sonegação para que não se gere a falta de competitividade. Que é isso, como eu
vou abordar mais a arrecadação ligada à Procuradoria, eu acho que esse o requisito específico do nosso caso. O combate à sonegação. A sonegação é um vício nacional. A sonegação, ela traz ela desvirtua a competitividade, ela desvirtua o mercado. Quem não paga imposto leva vantagem sobre quem paga. Inclusive, quem não paga imposto legalmente leva vantagem sobre quem paga. Todos nós sabemos que, com a imunidade dos templos e das entidades de fins, as entidades de assistência social e educacional sem fins lucrativos, pelo menos lá em Belo Horizonte, quase todas têm um estacionamento que não paga o ISS, e o estacionamento do lado paga 5% do ISS. Então, sim, logicamente, o preço do estacionamento dessas entidades costuma ser menor e vive cheio em detrimento dos outros. Mas esse combate à sonegação que é a grande meta que nós temos quando nós defendemos o crédito público municipal, o crédito público. Eficiência na arrecadação, a gente depende, é um emaranhado de normas, um emaranhado de coisas que nós temos que nos atentar, né? Nós temos que ter uma legislação tributária municipal atualizada, compatível com a ordem constitucional e com o sistema tributário nacional. Nós temos que ter uma tributação adequada às necessidades e às possibilidades do município. Nós temos que ter um controle da dívida ativa tributária e providências para cobrança administrativa e judicial. Nós temos que ter pessoal qualificado para a execução de todas essas tarefas. Nós temos que ter uma fiscalização tributária atuante com recursos humanos e tecnológicos, instrumento essencial para o incremento da receita. E nós temos que ter uma procuradoria municipal atuante com recursos humanos e tecnológicos, essencial para a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa e da defesa do município, com incremento da receita e combate à sonegação. Essas são as obrigações de todo chefe de governo, de todo gestor que queira fazer uma boa governança. Isso eu estou falando na área tributária apenas, né? Agora, isso não é bem o que a gente sabe. Ontem o presidente Mourão apresentou aqui para a gente os dados do nosso diagnóstico, e que nós vimos que 34% dos municípios têm uma procuradoria efetiva, com procuradores efetivos concursados, enquanto os 2/3, os 66%, 65%, dos municípios do Brasil não tem procuradoria. Isso aqui são dados do Rio Grande do Sul, que eu peguei no Tribunal de Contas, está um pouquinho defasado, mas mostra bem como as administrações municipais tratam e esperamos mudar esse tratamento. Veja, um fiscal municipal de tributos no Rio Grande do Sul, com formação de nível médio, veja bem, formação de nível médio, dos 485 municípios, 53 municípios, os fiscais têm nível superior, 416 nível médio e 16 nível fundamental. Sem fazer juízo de valor dos colegas fiscais desses 16 municípios, mas, assim, eu vejo eu fico perplexo de ver que vai tratar de SS, de banco, uma pessoa que tem um nível fundamental. Veja, dotação orçamentária própria para a administração tributária. Dos 485 municípios do Rio Grande do Sul, 412 não tem. Número de procuradores municipais.
Dos 485 municípios gaúchos, 228 não tinham. E 257 tinham. Veja a quantidade de procuradores por município. Dos 257 municípios que responderam a essa questão, 172 tinham um procurador. 35 tinham 2 procuradores. E 50 tinham mais do que 2 procuradores. O número de procuradores exclusivos no contencioso administrativo e judicial no Rio Grande do Sul. Nos 485 municípios, 98 tinham procuradores exclusivos no contencioso tributário. 387, quase 80% dos municípios, não. É a clínica geral. Então, assim, esse é o mapa, e o Rio Grande do Sul é um estado que é um estado progressista, é um estado... Os índices do Rio Grande do Sul são muito melhores do que os índices de Minas Gerais, meu estado, porque Minas Gerais tem 852 municípios, desses 852 municípios, 800 vivem do Fundo de Participação dos Municípios. Então, assim, nós estamos muito longe de eficiência na busca dos recursos públicos necessários para as políticas públicas, e com isso, o que leva a isso? Leva a um aumento da carga tributária em cima daqueles que pagam, em vez da gente tentar corrigir, fazer pagar aqueles que não pagam. É uma luta diária, é uma luta dos procuradores municipais, é uma luta dos advogados do Estado, é uma luta dos advogados da União. Isso, assim, nós temos que ser mais eficientes na cobrança. Mas, para sermos mais eficientes na cobrança, nós precisamos dos meios. E o meio, para você atingir o melhor resultado, não pode ser o menor ônus, né? Temos que aparelhar tanto a administração tributária, a fiscalização, quanto as procuradorias. Bem, passar desse desabafo, eu vou contar aqui uma pequena história de Belo Horizonte, né, que eu estou lá já tem algum tempo. Eu estou lá. E eu chefiei a área tributária durante algum tempo, embora o contencioso tributário, que lá em Belo Horizonte a gente tem o contencioso tributário e a execução fiscal para facilitar a nossa vida. Depois eu fui convidado para um cargo de adjunto, fiquei lá um tempo, com a mudança de governo eu fiquei mais um tempinho, em outubro do ano passado eu cansei, aí eu voltei para a execução fiscal, porque na execução fiscal eu sou o que mais trabalho, e a execução fiscal é que tem mais trabalho na Procuradoria. Isso é o mantra nosso, né? Então, mas em 2013, a gente tinha cerca de 150 mil execuções fiscais no Fórum de Belo Horizonte. A gente tinha quase 30% das ações que rolavam no Fórum de Belo Horizonte eram execuções fiscais do município de Belo Horizonte. Era muita coisa. E o tribunal, assim, o Poder Judiciário ele gosta muito do diálogo, principalmente quando o diálogo traz benefícios a ele, né? É o famoso vem a nós, não tem ao vosso reino. Então, assim, o que nós fizemos? A gente tinha essas 150 mil execuções fiscais, tínhamos 6 bilhões de reais em dívida ativa. Nós fizemos uma mágica, hoje a gente tem cerca de 20 mil execuções fiscais, sem perder a arrecadação. E temos uma dívida de 8 bilhões e um pouquinho, com uma arrecadação do ano passado foi de quase 400 milhões de recuperação da dívida ativa, o que corresponde a 4,35% do êxito. E o que é que nós fizemos? Nós começamos a adotar valores mínimos para a execução fiscal. Nós começamos lá em 2009, R$ 1.600, 2012, R$ 2.000, 2013, R$ 5.000, 2015, R$ 10.000, e hoje a gente só executa
valores acima de R$20 mil. O que nós fizemos com as execuções fiscais que estavam abaixo desse valor? Nesses primeiros momentos, até R$10 mil, nós pedimos pura e simplesmente a extinção das execuções fiscais, sendo que em 2013 e 2015 nós desistimos das execuções fiscais e enviamos todas as CDAs para o protesto. Em 2017, com o novo governo, o tribunal fez esse pedido para a gente, nós passamos para R$20 mil. Ué, cadê o trem? É aqui. Espera aí que deu ruim. Amigo, deu ruim aqui. Hã? Ah, deu bem. Deu bem. Como é que eu... Aqui, ó. Pronto. O controle... Daqui a pouco está que nem a Alemanha, o controle. E o que nós fizemos, além de evitar a judicialização? Nós começamos a tomar providências administrativas para terminarmos com execuções fiscais, tentando preservar o crédito tributário quando fosse possível e evitando sucumbência em outras ações. Então, o que nós fizemos? A gente tinha aqueles tributos que a gente discutia judicialmente, IPTU progressivo, taxa de limpeza pública, taxa de iluminação pública. O que é que nós fizemos? Nós fizemos uma lei falando assim, olha, chamando de transação o fato do contribuinte lá falar assim, olha, vocês estão me cobrando aqui esse tributo inconstitucional, se vocês constitucionalizarem o lançamento, eu pago. Então, a gente tirava as taxas inconstitucionais, tirávamos a alíquota progressiva, fazíamos um recálculo, entregávamos a guia para a pessoa, ela pagava e a gente extinguia as execuções fiscais. Prescrição. Antes da Lei 116, aquela tese do 5+5, quando estabilizou-se a jurisprudência, nós pedimos extinção de tudo. Prescrição intercorrente. 5 anos, processo parado, não tem para onde andar, a gente reconhece a prescrição. Aplicação da súmula 392, aquela do IPTU, que você não pode mudar o sujeito passivo. O cara morreu. O cara está morto há 10 anos, a gente executa o cara morto. Aí vem a resposta que o cara está morto. Nós vamos pedir a alteração? Não vamos pedir. A gente vê, está prescrito, dá para fazer o lançamento de novo, os 5 anos para trás? Dá. Faz, executa com o novo proprietário. Não dá, desiste da execução, a gente desiste, e se tiver condições de cobrar, cobramos, se não tiver, acabou. Dispensa de recursos nas questões jurídicas pacificadas. São todas essas coisas. IPTU progressivo. Tudo que a gente perdeu. Perdemos, acabou. Nós temos uma lei de transação que não é boa, que não é uma lei muito restrita, mas nos permite, em alguns casos, transacionarmos, adequarmos o crédito tributário. Nós fizemos 2 grandes adequações, 3 grandes adequações em Belo Horizonte, 2 rendeu 12 anos de honorários para os procuradores municipais. Nós fizemos uma com a Unimed, que todos conhecem, é uma grande empresa de prestação de serviço de saúde. O débito não estava executado, mas nós adequamos o lançamento ao entendimento que o STJ tem, que os valores repassados aos profissionais cooperados não integram a base de cálculo. Fizemos um grande acordo com o transporte coletivo de Belo Horizonte, que não pagava ISS, com a desculpa que a prefeitura tinha uma câmara de compensação das tarifas do serviço, que a prefeitura não repassava para eles. Então, nós fizemos um grande acordo, que foi feito um encontro de contas, mas, nesse caso, houve o pagamento dos honorários para os procuradores. E tivemos um grande acordo com a Copasa, que é a Companhia de Água e Esgoto de Minas Gerais, que a gente tinha
existia um convênio aprovado por uma resolução do presidente da Câmara, lá da década de 60, que dava isenção para a Copasa, dos tributos municipais. Não havia uma lei que dava essa isenção. Quando um prefeito se deparou com essa situação e pediu para que a gente começássemos a cobrar os tributos dessa empresa. Foi lançado, foi cobrado, virou um monstro, um monstro de valor, mas nesses valores tinha algumas... A fiscalização, quando ela não pergunta para a Procuradoria, e a de Belo Horizonte não pergunta, tá? De Belo Horizonte, os agentes, os auditores fiscais de Belo Horizonte, eles têm tanta certeza do que eles fazem, e depois a discussão judicial eles mandam para a gente. A gente tinha lá, nós cobramos ISS da distribuição de água, da coleta de esgoto, sem ter expressamente na lista, adequando. Achávamos alguma coisa assim, saneamento, isso aqui é esgoto. Efluentes, não sei o que lá de efluentes, eu não lembro o que tinha na lista, era uma coisa assim, não, isso aqui é tratamento de água. Então lançou-se e virou uma bola de neve, mas como a prefeitura não pagava a conta de água para a Copasa, virou-se também aquela... Então nós aprovamos uma lei que autorizava o município a rever a base de cálculo do ISS, retirando alguns itens, alguns serviços cobrados que havia um entendimento, não havia uma decisão, a gente não tinha uma jurisprudência consolidada, mas perdemos muito mais do que ganhamos. Ganhamos uma ação, foi o que forçou a Copasa a vir para esse encontro de contas. Essa lei autorizou, nós fizemos um grande encontro de contas, tirando alguns serviços. É uma lei de transação. Com isso, para você ver, contra a Copasa, a gente tinha quase 1.000 execuções fiscais, que foram extintas com essa... Né? Fizemos um refis em 2014, onde conseguimos extinguir quase 6.500 execuções e suspender pelo parcelamento quase 14.000. Né? Temos uma atuação conjunta com a Secretaria de Finanças, hoje a Secretaria de Fazenda, na melhoria do cadastro municipal, que a gente... Essa coisa, nós estamos na linha de frente, a gente percebe, vem uma defesa mostrando um erro no cadastro. A gente tem essa troca de informações, a gente tem, apesar da gente não gostar dos auditores fiscais, eles são bons parceiros em algumas coisas. Esse trem está... É aqui. Nós instituímos, no âmbito da Fazenda e da Procuradoria, essa comissão de grandes devedores, composta por procuradores e auditores, que o que nós chamamos de grandes devedores, que nós conceituamos grandes devedores, quem deve mais do que R$500 mil, essa comissão procurou melhorar os procedimentos de constituição e cobrança, com reflexo em toda a dívida ativa. Então, realmente, foi um trabalho muito bom, que adequamos as nossas certidões, alguns trâmites internos de processos. É uma experiência boa, foi uma experiência muito boa você trabalhar, a gente ter essa... Só para vocês verem, quando nós fizemos o refis, nós pegamos os grandes devedores, nós visitamos os grandes devedores. Nós fomos lá, batendo na porta dos caras, toque, toque, toque. Nós somos a Comissão de Grandes Devedores, você é um grande devedor, nós viemos aqui te apresentar o refis. Tá? Nós temos um bom diálogo com o Poder Judiciário, principalmente na questão da cobrança da dívida ativa. Com esse movimento todo que nós fizemos de 150 para 20 mil, o Poder Judiciário de Minas Gerais economizou uma vara municipal, pegou essa vara municipal e transformou em vara do juizado especial.
Então, nós temos um trânsito muito bom. Nós conseguimos sentar, hoje nós temos 2 varas de execuções fiscais, que são as varas, execução fiscal e as demandas tributárias. A gente consegue sentar com as 2 juízas e falar assim, olha, como nós vamos tratar desse assunto? Elas falam, dessa forma, um exemplo prático. Nós estamos lá com a inclusão do sócio devedor. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio devedor, para o sócio do devedor, o sócio administrador. Existe um recurso especial com uma ordem de suspensão das decisões sobre isso, até o STJ nos blindar com uma decisão se quem deve responder é o sócio que estava no momento do fato gerador ou o sócio que estava no momento da extinção irregular da sociedade, ou os 2. Aí a juíza começou a suspender todas as ações que a gente pediu esse redirecionamento. Nós fomos conversar com a juíza, doutora Simone, não existe controvérsia. A controvérsia tem que, para a senhora suspender, tem que haver a controvérsia. A senhora tem que manda citar. Se o cara chegar aqui e falar assim, olha, eu era sócio no fato gerador e não sou sócio na execução, aí a senhora pode suspender, ou se for o contrário. Agora, a senhora vai me fazer perder o prazo prescricional porque a senhora vai suspender, porque a senhora não quer ouvir. Então, assim, no segundo agravo, ela nos chamou e falou assim, não, vamos resolver, É uma conversa que eu acho que a gente tem que ter com o judiciário. Eu acho que não é uma conversa difícil. Pelo menos em Belo Horizonte, os 5 juízes das varas municipais, as 2 das execuções fiscais, os outros 3, nós temos uma convivência muito boa com eles, o que não quer dizer que eles facilitem nossa vida. Mas a gente tem uma convivência, a gente consegue conversar. Nós não temos dificuldade nenhuma em usar o Batenjude, o Renajude e o Infojude. Essa conversa com o judiciário nos facilitou. A convivência nossa com essas 2 juízas é tão boa que elas foram ao TRT da 3ª região de Minas Gerais aprender como a Justiça do Trabalho faz a execução ex officio. Elas foram lá aprender quais os instrumentos que a Justiça do Trabalho usa para facilitar a nossa vida. Nós temos uma boa lei de remissão, que, logicamente, depende de uma análise social, socioeconômico da família, geralmente é só para pessoas individuais, é só para pessoas físicas, aquela coisa, não tem condições de pagar o IPTU, porque é pobre, entra com processo de remissão, consegue-se muitas vezes o perdão total e algumas vezes o perdão pessoal da dívida. E começamos a utilizar o protesto judicial a partir da lei federal, que eu vou mostrar para vocês adiante alguns resultados, mas foi o grande pulo que nós demos para diminuir a judicialização, embora em Belo Horizonte, ainda hoje, em prejuízo para nós procuradores, que nós não conseguimos emplacar ainda os honorários no protesto. E, com esse movimento também de redução da judicialização, o tribunal abriu as portas, depois de muita conversa, para algumas sessões de mediação e conciliação. Nós já fizemos 3 semanas de mediação, que eu vou mostrar depois para vocês os resultados. O tribunal convida o contribuinte não executado, na fase pré-processual, para ir ao tribunal para uma audiência de conciliação com o município, onde que a gente chega para ele e fala assim, olha, você pode pagar à vista ou parcelado. Nós não existe uma lei a gente tem a lei normal, e para o espanto de alguns, não o meu, os resultados foram muito bons.
Agora, com o processo judicial eletrônico, esse ano nós não distribuímos nenhuma execução fiscal ainda. Por quê? Porque a partir de 2 de janeiro desse ano, o processo eletrônico, a execução fiscal passou a ser feita exclusivamente pelo processo eletrônico. Foi uma determinação do tribunal, naquela do venha a nós e não tenha o vosso reino. E a gente já tinha contratado, nós contratamos uma empresa, que a empresa que está aqui, é uma das patrocinadoras do evento, para nós conseguirmos retirar, o nosso contrato com a Softplan foi retirar os papéis da Procuradoria. Então, toda a tramitação interna de processos administrativos seriam feitos eletronicamente, os processos judiciais físicos, eles seriam digitalizados e teriam a tramitação entre os procuradores, o meio administrativo, os nossos estagiários, tudo por meio eletrônico, e faria a interoperabilidade com o PJE e consequentemente, iria no nosso CIATO, que é o nosso sistema de tributação, onde estão todos os dados da dívida ativa, pegaria os dados e jogaria no PJE, fazendo a distribuição e depois fazendo a tramitação dos despachos dos atos judiciais. Bem, nós tivemos algum problema, porque o SAGE, que é o produto da Softplan, ele funciona muito bem em São Paulo, porque em São Paulo o tribunal é SAGE também. Então, eles não tiveram problemas. Com a gente, alguns problemas, dificuldade. Em Belo Horizonte, nós temos uma cruz que chama Prodabel, que é a empresa de processamento de dados da capital, que não funciona bem, mas tem que passar tudo de computação, passa por ela, tudo de informática passa por ela. Nós temos essa interoperabilidade, depende do TJ, do Tribunal de Justiça, que também tem as suas dificuldades, e tem o SAGE, que não tinha feito até então essa interoperabilidade com o PJE, como ele faz muito bem com o SAGE de São Paulo. Estamos avançando com alguns tropeços. A minha esperança é que em julho desse ano, daqui a uns 30 dias, a gente já esteja funcionando a execução fiscal com o SAGE, e nós temos quase 10 mil execuções fiscais para distribuir esse ano, que equivale a mais ou menos 130 milhões de reais. Então, a gente precisa de avançar no SAGE, viu, Alexandre, né? E agora, a gente tem lá o comandante da dívida ativa, o meu chefe hoje é o Luiz Gustavo Levati. Não sei se vocês conhecem, é um professor, um procurador excepcional, e que agora ele resolveu mexer com inovações baseadas na inteligência de negócios, né? Seria classificar, nós temos os créditos, nós temos os devedores, nós vamos classificar esses créditos para executar o que a gente consegue receber, para não irmos à justiça com créditos podres. É um trabalho, assim, como eu sou da velha guarda, eu acho um pouco subjetivo, né, porque a gente tem que executar, a gente tem que cobrar de todo mundo, mas é um avanço que nós estamos tentando ingressar nele, né? Esse aqui é como funciona a cobrança da dívida ativa. A dívida ativa em Belo Horizonte não está sob o controle da Procuradoria ainda. Nós conseguimos, o ano passado, na reforma administrativa do novo prefeito, aprovar uma emenda trazendo a dívida ativa para a gente, mas houve o veto, e depois de alguma negociação, nós abrimos mão de brigar pela queda do veto na Câmara. Mas funciona desse jeito. Venceu, cobra. Escreveu em dívida ativa, o devedor recebe uma cartinha. Não pagou, é remetido ao protesto extrajudicial antes da execução. Não pagou, a gente executa, até 20 mil reais.
Aqui são alguns dados sobre a dívida, né, de débitos ajuizados. Veja bem, a recuperação, ano a ano, de débitos ajuizados. Os débitos não ajuizados, já considerando o protesto. É o dobro. É o dobro. Pô, esse tem aqui tão... O protesto... O que nós fizemos no protesto extrajudicial? Veja, de 2 bilhões protestados, nós arrecadamos 435 milhões, 20%. Se vocês lembrarem dos 3, 4% da execução fiscal, a gente vê que... E isso são 10 mil CDAs por dia enviadas ao cartório. Nós já executamos quase 1 milhão de CDAs. E o que aconteceu com esse 1 milhão de CDAs? Nós tivemos 553 ações de sustação de protesto, anulação de protesto de tributos, 106 ações de multas administrativas, 15 ações de multas de trânsito e 23 ações de remuneração indevida de servidor. 582 ações para quase 1 milhão de CDAs enviadas ao protesto. Isso aqui, quem trabalha com execução fiscal aqui deve gostar disso. Isso aqui, a entrada, são a vista pessoal, né? Intimação pessoal, a chegada do processinho de execução fiscal na Procuradoria. Entrava 111 mil processos ano na Procuradoria, saía quase aqui, dependendo, né? Às vezes entrava mais, saía menos, mas assim, mais de 100 mil processos ano entrava na Procuradoria. Com essas medidas e com a desjudicialização que foi feita, nós estamos com 27 mil entradas contra 29 mil saídas, quase um quarto. O que ocasionou? Nós tínhamos 14 procuradores na execução fiscal. Hoje nós temos 8, porque eram 7, chegou 8. Esses processos de mediação foram custosamente construídos, mas nós estamos fazendo uma semana de conciliação pré-processual, sem processo eletrônico. O tribunal manda a cartinha, chama o contribuinte, a gente senta e tenta fazer, e tenta resolver o assunto. Isso aqui é o estoque que a gente tinha para essas mediações. Aqui, 880 milhões de reais. Quase 1 milhão de lançamentos que a gente não ia executar porque estavam abaixo de 20 mil reais. Né? Aqui são as execuções fiscais que não foram distribuídas porque foram resolvidas pelo protesto. Esse número já está, e aqui é o valor. Isso aqui é o resultado das 3 semanas de mediação que nós fizemos junto ao tribunal. Veja bem, olha, 63%, na primeira semana, 63% das pessoas convidadas não compareceram. Mas, desses 63% que não compareceram, 13% foram lá e pagaram. Aqui, ó, da conciliação, 27% conciliou. 84% pagou. O que não conciliou, nós tivemos 8,4%. Desses 8,4%, quase 12% foram lá e pagaram. Na segunda, que foi também você vê que aumentamos o valor, aumentando o número de audiências, e aqui, olha,
Dos 444, dos 61% que não compareceram, 40% foram lá e pagaram. A chegada da carta do Tribunal de Justiça, convidando o devedor para uma conciliação, tem um efeito maior do que o protesto. Aqui. A última, este ano nós fizemos uma que eu fui o procurador que ficou na conciliação, eu fiz 1.836 audiências. Aqui, foi uma semana de vida forense. Dos 47% que não compareceram, 18% foi lá e pagaram. Aqui, dos 5% que não conciliaram, 15% foi lá e pagou. Nós recuperamos 46% do crédito tributário escrito em dívida ativa, que, com uma simples audiência de conciliação, ou somada a um simples convite do Tribunal de Justiça para essa conciliação. Então, corporativamente, não temos honorários nisso, porque nós não cobramos honorários administrativos em Belo Horizonte, mas que é muito mais importante do que você perder seu tempo na execução fiscal. Bem, e aí? Estamos aí, chegamos nessa... A gente sabe que é dever de arrecadar. A gente, né, nós conversamos aqui, que é dever cobrar, que é dever cobrar administrativamente e judicialmente, sob pena de improbidade. Bem, está aí. Eu trouxe apenas um, isso aqui, se a gente bater nos tribunais de contas, a gente vai encontrar milhares, mas o Tribunal de Contas de Santa Catarina, eu não podia trazer de Minas Gerais, porque eles iam falar que eu estou perseguindo o prefeito mineiro, que era o prefeito de Belo Horizonte que me mandou vir cá para fazer campanha contra o prefeito mineiro. Então, aqui, ó. A prescrição de créditos constituídos há mais de 5 anos, em razão da ausência de providências para a sua cobrança por parte da administração pública, fere o disposto da Constituição Federal, artigo 30, inciso 3, e o artigo 2º, caput da Lei de Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que a gente pode... qual a conclusão que a gente pode chegar com isso? Que é obrigação do prefeito, é obrigação do governador, né? Vamos ficar no prefeito, que é a nossa seara, é obrigação do prefeito provir tanto a Secretaria de Fazenda quanto a Procuradoria-Geral do Município dos meios necessários para a cobrança da dívida ativa. Se hoje nós temos um processo eletrônico, nós temos que ter meios eficientes, capazes de fazer com que as execuções fiscais eletrônicas rodem. Nós temos que ter meios para descobrir, todos que trabalham na execução fiscal, sabem que a execução fiscal é muito simples, é tudo muito fácil. A gente só tem 2 dificuldades: citar o devedor e achar bens o devedor. O resto é fácil, né? O resto é muito fácil. Então, assim, nós temos que ter meios para achar o devedor e achar bens desse devedor. E isso hoje a gente consegue, não é com cartinha, não é com telefone, a gente consegue com informática, com inteligência de informática. Então, assim, nós não temos, eu procurei, nós não temos nenhum ainda caso de gestor condenado por improbidade, por não nos dar condições para fazer uma cobrança eficiente, ou meios de cobrança eficiente. Mas eu acredito que com esse avanço da tecnologia, com o avanço da execução do processo eletrônico, não só a execução fiscal, do processo eletrônico, nós vamos chegar nisso.
a Procuradoria que não estiver munida de equipamentos de informática, de programas de informática capazes de dar respostas ao princípio da eficiência na cobrança da dívida ativa, o gestor vai ter problema. Muito obrigado, estou à disposição de todos em Belo Horizonte. Espero todos em Belo Horizonte em novembro.